Pois é, minha gente, Silvia Bravanel, que é uma das herdeiras aí do império deixado por Silvio Santos, SBT, deu uma opinião. Ela sempre opina já de muito tempo em relação quando é perguntada, né? E ela não omite nada, ela não hesita em responder quando, enfim, é provocada sobre o SBT, sobre programação, sobre o que ela acha dos rumos do canal, agora sem, enfim, o comando principal do seu pai e agora o comando das herdeiras, das irmãs, da Daniela, enfim, da Patrícia, da Renata. A Silvia é uma das herdeiras, só que ela não tem tanta presença no SBT como a Daniela, como, enfim. Ela opinou sobre o fato do SBT estar tão envolvido agora com programação evangélica, porque se é que você não sabe ou as não, filhas, né, a Daniela é evangélica, né? Tanto que hoje a gente tem um superintendente, que é o Rinaldo Faria, que ele é evangélico, ele é da Assembleia de Deus, inclusive tem até trazido algumas pessoas, até bispos da sua, enfim, congregação para o SBT. O próprio David Leonardo é da igreja dele, tem um programa lá, que é o Bom Dia Esperança, e ela opinou sobre isso. Explicitamente sobre isso a gente vai comentar aqui, segundo informações da Folha de São Paulo. Ela esteve num programa na internet, no videocast Alt Tabet, do Antônio Tabet, e ela disse cautela em relação a ter programação religiosa no SBT. Foi a palavra usada por ela em relação à possibilidade do SBT incluir ali um programa, enfim, fixo, ou até alugar horário para igrejas. A Silvia disse que, até isso tem noticiado, o Silvio Santos, durante a sua vida, né, e comando ali com punho de ferro do SBT, o Silvio recebeu várias propostas, né, de grandes líderes para o SBT ceder espaço ali das suas madrugadas para bispos, né? Acho que Valdemiro Santiago entrou em contato com ele, o próprio Edir Macedo da Universal, vários líderes de igrejas ali evangélicas já entraram, com o próprio Jair Soares, enfim, os principais líderes de igrejas evangélicas durante a vida de Silvio Santos no SBT entraram em contato querendo que ele alugasse ali horário, só que o Silvio nunca aceitou, porque o Silvio era judeu. Abre aspas, quando você começa a colocar coisas que divergiam do pensamento dele, no caso, né, enfim, que ele era judeu, e começa a colocar coisas evangélicas ali, pode acabar desagradando o público fiel da emissora. Isso pode ser uma faca de dois gumes, ou até mesmo um tiro no pé. Eu acho bonito, gosto da proposta, mas apenas de forma pontual. Não sou favorável à criação de um programa ali, enfim, evangélico fixo na programação. Porque, como a gente falou, tem um Bom Dia Esperança, que é comandado pelo David Leonardo, só que são só 5 minutos. É de 7h30 a 7h35. Ela disse que ok, tendo um pouquinho show, que a Record, sendo evangélica, né, que enfim, os donos são evangélicos, na Record pertence à Universal. Você vê que durante ali a programação de tarde parece que tem um minutozinho com a palavra ali com o bispo, que é o negócio do copo d'água. 6 horas da noite também tem, mas a gente sabe que a Record é universal. O SBT não, o SBT não tem, né? Enfim, os donos não tem nenhuma congregação, né? As donas agora são evangélicas, mas era óbvio que com a morte do Silvio, isso, tanto que na virada do ano de 2024 para 2025 teve a transmissão do Vira Brasil, que é um evento gospel. O SBT, assim, final de ano, nunca exibiu nada, acho que sempre passava filme. A Globo, que sempre foi, enfim, popular com o show da virada, que eram shows ali, enfim, em Copacabana, e o SBT pela primeira vez transmitiu um show evangélico ao vivo, direto de um estádio, né, em São Paulo, e ao vivo, né, foi uma baita virada, eu lembro de ter assistido, foi muito legal. Então ela disse que tem que ter cautela em relação a ter, assim, a possibilidade de ter programação evangélica no canal. A apresentadora também relembrou os desafios que enfrentou ao decidir cursar a faculdade de veterinária, contrariando, porque ela sempre quis ser veterinária, os planos de Silvio Santos, que preferia ver ela totalmente dedicada ao SBT. Ela já afirmou isso várias vezes em entrevista, que o Silvio queria, tanto que ela foi dirigir o Roda Roda Jequiti obrigada. Ela já falou isso em entrevistas em podcast, que o Silvio colocou ela para dirigir o Roda Roda Jequiti e ela teve que dirigir na marra, mas chegou a fazer, né, cursar a faculdade de veterinária durante um período, e aí depois ela voltou
a comandar, enfim, a participar, só que hoje ela não tem tanta presença no SBT da maneira que até o Silvio esperava. Hoje quem comanda é a Daniela, enfim, a principal mesmo é a Daniela que está à frente de tudo, das modificações, de permitir isso, permitir aquilo. A Silvia não, a Silvia só apresenta ali o programa que é o Sábado Animado e deve ter uma pequena participação opinando ali e aqui. Tanto que, enfim, ela fala isso tranquilamente, porque esse tipo de coisa que ela falou sobre não ter programação religiosa era uma coisa para ter sido dita e para ser dita em off, num conselho, e não para ser dita em público. O que ela falou é realmente verdade. O público do SBT não é um público evangélico. Você pode fazer umas coisas pontuais ali. Por exemplo, Domingo Legal, recentemente, teve o padre Marcelo Rossi. E muita gente até, enfim, ficou comentando nas redes sociais, poxa, o padre Marcelo Rossi no SBT agora, que tem gente evangélica no comando, mas é uma concessão dada pelo governo, então tem que ter todas as religiões. Não tem esse negócio, porque na Record não tem padre, né? A Record, mas a gente sabe que a Record é totalmente evangélica, mas o SBT não. Então, se começar a enviesar isso, o público que já não dá muita chance pro canal no sentido de audiência vai abandonar cada vez mais. Mas esse negócio da Daniela convidar líderes religiosos para poder participar de programas, enfim, para poder orar ali dentro do SBT, isso começou lá no ano passado já. Segundo até aqui a revista Veja, o pastor André Valadão, que é o fundador da Igreja Batista da Lagoinha, ele foi até os estúdios do SBT, esteve lá no estúdio do programa Tá Na Hora e fez uma oração, tá, nos bastidores. Então, assim, outros pastores também, Paulo Vieira, que é um coach, a gente comentou aqui no canal que até dizem aí algumas informações, foi até notícias da TV, que a Daniela, enfim, o pessoal lá estava obrigando os funcionários a fazer cursos desse coach aí, tinham que ficar horas e horas assistindo ali as sessões, né, enfim. Então, não só eles têm orientado, esses coaches têm orientado ali as filhas, mas também eles tiveram até cursos dele indicados ali, enfim, para funcionários, em programas. O David Leonardo, como eu disse, tem um programa, né? Ele começou fazendo pregação ao vivo no Chega Mais, né? Que é aquela revista matinal no ano passado. Só que não deu certo, ele continuou nos bastidores, a gente até achou que ele não ia voltar mais, aí acabou voltando, tendo um programa próprio ali, enfim, uma pequena pílula de 5 minutinhos ali na parte da manhã. E também tem o Rinaldo Faria, né? Que foi contratado para ser consultor e agora, quando saiu o Leon, ele agora faz parte da superintendência de criação e produção do canal. Segundo a Veja, a participação desses pastores não é à toa. Todos são admirados pela presidente do SBT, que é a Daniela Berutti, que aposta cada vez mais nessa pegada do evangelismo no país. A sua ação é cada vez mais contundente junto aos demais profissionais. Quanto mais conservadora for a empresa para os olhos do público, mais ela se coloca a TV Globo, vista como progressista. A ideia é que sua gestão seja a de firmar uma base voltada para essa identificação evangélica. Resta saber se, como eu falei, vai trazer algum tipo de relevância para o público, né? Porque o público, como eu falei, o público do SBT não é um público evangélico. É interessante você fazer ali, enfim, ter uma oração, ou ter um conteúdo reflexivo em alguns programas, ou um programa específico, ok. Agora, você dedicar, enfim, como as emissoras atualmente aí tem dedicado para essa parte de tigrinho de vendas, né? Por exemplo, a Rede TV vai alugar parte da sua programação da madrugada para o Tigrinho, um programa sobre cassino. Imagina só a SBT de madrugada tendo o programa religioso. Não faz parte enfim. Ainda mais, eu acho que elas tinham que respeitar o Silvio, que o Silvio sempre foi judeu. Tanto que a parte da morte dele, a questão da funeral, seguiu todos os ritos ali judaicos. Então por que o canal não seguir também essa linha? Por que as filhas não seguirem essa linha? Você vê a Globo, você não vê a Globo aí, claro que a Globo, por ser a líder, ela vai para aquele caminho que dá mais audiência e retorno para ela. Você não vê a Globo com um programa evangélico. A Globo até hoje parece que transmite aos domingos a missa com o Padre Marcelo. Até a própria Record. A Record, ela é da Universal e só tem programa da Universal. Só que os CNPJ são diferentes. Tem pessoas que acham que... Mas a Universal ajuda muito a Record a se manter financeiramente. Sem a Universal, a Record ia se lascar. De uma hora para outra, assim, ter programa religioso, na minha humilde opinião,
foge dos princípios básicos do que foi construído com o Silvio Santos, né? E de certa forma afasta cada vez mais o telespectador. Para vocês terem uma ideia desse negócio de coaches, né, de pastores, em novembro do ano passado, durante o Tá Na Hora, tava um pessoal lá, os bastidores do programa, que eram os denominados Black Belts, né? Estavam visitando ali os bastidores, inclusive isso foi divulgado na época até pelo Paulo Vieira, né, que é o coach que fez, né, e tem feito a cabeça das herdeiras. Esses Black Belts passaram pela cidade cenográfica do SBT, visitaram também o espaço que dá o nome à trama, o auditório do programa Silvio Santos, que foi emprestado para esse evento, e inclusive a Patrícia Bravanel explicou naquele tempo para seus colegas de auditório sobre o grupo em uma conversa com representantes dos visitantes. O Black Belt é um grupo de amigos que tem um mentor chamado Paulo Vieira. Mas está dada a informação aí da Folha de São Paulo de que a Silvia Bravanel, que infelizmente não tem tanta, como que eu posso dizer assim, tanta influência lá dentro do SBT, deu sobre o fato do canal ter programas evangélicos lá. Ela rejeita, não concorda, e eu também assino embaixo, porque esse público do SBT popular não curte, não é fã de conteúdos religiosos. Tanto que o Rinaldi Faria, que hoje é superintendente, como eu falei, de criação e produção, tem até ajudado no crescimento das novelas, da novela nova, né, que tá passando agora de noite, que é As Filhas da Senhora Garcia. Inclusive parece que ele que escreve as chamadas, né, que diz que a novela, teve uma chamada que eu vi que diz que a novela, que As Filhas da Senhora Garcia é a novela que vai matar Odete Roitman. Diz que isso foi escrito por ele. Ele também fez uma outra chamada dando indireta para Record sobre as novelas turcas, né, que acabaram na emissora. E aí eles fizeram uma chamada tipo assim: se você não tem onde ver as novelas turcas, você tem agora uma nova opção, que é uma novela turca com um toque mexicano, né? Uma coisa assim. Mas enfim, tá dada a informação de que Silvia Bravanel bateu de frente e rejeitou o programa evangélico no SBT. Siga a gente nas redes sociais, que é @BastidoresDMUFC no Instagram e BastidoresDM lá no X, que é o antigo Twitter. Aqui você já sabe, TV e entretenimento sem filtro.